Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa madrugada de terça-feira. Esse é o nosso Maná Diário, o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado todas as manhãs para falar no nosso espírito. Eu sou o pastor Fagner e estarei com você durante os próximos minutos nesse canal de comunicação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falará profundamente no seu coração e no meu coração nessa manhã. E o texto que eu quero compartilhar com você está no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Meus amados, esse homem, Naamã, ele era um vencedor. Ele era um comandante do exército do rei da Síria. A Síria, nesse momento, subjugava muitos povos. Inclusive, Israel havia sofrido uma investida por parte deles e existia na casa de Naamã uma menina que estava ali em cativeiro, estava ali como escrava, servindo a Naamã e a sua família. Então Naamã, um homem poderoso, um homem de alta patente, um homem de muita confiança diante do seu rei, diante daquele que estava sobre a vida dele, ele era leproso. O que isso me ensina? Me ensina que existem várias deficiências em nossas vidas que talvez muitas pessoas não conhecem. Quando Naamã saía para as guerras, quando Naamã se apresentava diante do seu exército, quando Naamã estava diante do seu rei, ele estava completamente imponente, com certeza, com o seu uniforme de batalha, com a sua armadura de guerra, trajando uma armadura diferenciada, tendo um comportamento completamente diferente dos demais, sendo reverenciado diante do seu exército, sendo respeitado pelo seu rei. Quando ele chegava dentro de casa, que ele se despia de tudo aquilo, ele se deparava com uma realidade difícil, com uma realidade completamente complicada, que estava muito relacionada à sua intimidade. Quando ele se despia daquela armadura, quando ele se despia de toda aquela roupagem, quando ele tirava toda aquela capa que era reconhecida pelas pessoas lá de fora, quando ele saía do seu renome e agora era apenas Naamã, um homem comum como qualquer um outro, mas dentro da sua casa ele se deparava com a sua verdadeira realidade. Porque as pessoas viam apenas o soldado, o guerreiro, o comandante do exército do rei da Síria, aquele que venceu grandes batalhas, mas as pessoas não tinham noção, não tinham sequer um conceito relacionado ao que Naamã passava no seu interior, no seu secreto, no seu escondido. E aquela jovem que havia sido presa, levada cativa e estava agora na casa de Naamã, essa mesma jovem, ela disse para sua senhora: quem dera se Naamã fosse em Israel. Lá tem um homem de Deus. E eu tenho certeza que esse homem de Deus pode curá-lo. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Olha a boa nova, as circunstâncias como Deus usa para levar o evangelho, para levar uma palavra de esperança. Naamã era senhor daquela menina. Naamã estava com a posse de propriedade sobre aquela menina. Aquela menina, ao ver essa dificuldade, ela poderia muito bem dizer: vou deixar ele morrer, que ele morra. Mas ela não pensou assim. Muito pelo contrário, ela viu uma oportunidade de engrandecer o Deus de Israel, de poder mostrar que o Deus de Israel era diferente dos outros deuses.
e completamente diferente do Deus de Naamã. Meus amados, Naamã ouviu aquela palavra e isso gerou dentro dele fé, porque ele procurou o seu Senhor, ele procurou o seu rei, pediu cartas para o rei de Israel e levou essas cartas ao rei de Israel. Quando o rei de Israel pegou aquela carta e leu o seu conteúdo, imediatamente ele rasgou as suas vestes e ele disse: por um acaso eu sou Deus? Será que está em mim o poder para curar alguém, para dar vida ou para tirar? Será que o rei da Síria não está procurando uma ocasião para entrar em guerra comigo? Quando o homem de Deus ficou sabendo daquela situação, ele disse: não, fala com ele para vir aqui. Uma coisa incrível aconteceu. O homem de Deus não saiu para encontrar com Naamã. Talvez hoje muitos homens de Deus sairiam correndo para encontrar com Naamã, porque traria publicidade. Uma foto nos dias atuais com Naamã com certeza renderiam muitas curtidas e muitos compartilhamentos. Mas o homem de Deus ouve verdadeiramente a Deus e ele apenas mandou um recado: fala com Naamã para mergulhar 7 vezes no rio. Naamã era um homem orgulhoso, Naamã era um homem completamente soberbo, e quando a notícia chega para ele, ele começa então a reclamar, ele começa a murmurar dizendo: será que lá na Síria não tem rios melhores do que esse aqui? Será que lá na Síria não tem lugares melhores para nadar, já que é para dar 7 mergulhos? Eu poderia fazer isso lá, ao invés de mergulhar aqui, no Rio Jordão. E de repente Deus usa mais uma pessoa, um dos seus servos, para dizer para ele: se o homem de Deus tivesse te pedido uma coisa mais difícil, será que você não faria? Meu amado, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para te dizer algo. Muitas vezes Deus te pede algo que não é difícil. Deus tem usado homens de Deus, a palavra de Deus tem sido ministrada para você e você tem colocado empecilhos para não obedecer à voz do Senhor. Nós estamos cheios de autojustificativas, nós estamos completamente cheios de nós mesmos o tempo todo e muitas vezes usamos toda a nossa argumentação para proteger aquilo que na verdade temos como opinião e decisão, para não fazer a obra de Deus, para não realizar aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Achamos difícil. E o que Deus pede de nós, com certeza, requer apenas obediência. Eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor te pediu algo, você pode ter certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito em toda a sua maneira de agir, em toda a sua maneira de trabalhar. Deus é perfeito, meu querido. E Naamã então ouve o conselho daquele seu servo e mergulha a primeira vez. No seu primeiro mergulho, ele não teve resultados, ele ainda estava enfermo. No seu segundo mergulho, ele ainda estava enfermo. No seu terceiro mergulho, ele ainda estava enfermo. Até que no 7º mergulho, a sua pele foi completamente restaurada. Naamã tinha que tirar suas vestes para mergulhar, e ali estava o seu exército. O seu exército o conheceria como Naamã, o leproso. Mas, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, com certeza o Senhor nos exaltará. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus deseja mudar a sua realidade. Deus deseja mudar a sua vida, Deus deseja mudar a sua história, Deus deseja mudar completamente a sua situação. Ouça a Deus, Ele sabe muito bem o que precisa ser feito com a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, talvez você tenha colocado uma barreira para ouvir a voz do Senhor, mas nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer: o Senhor deseja entrar na sua vida. O Senhor deseja mudar a sua realidade. O Senhor deseja transformar. O que adianta lá fora conhecer você como alguém vitorioso, como alguém vencedor, e quando você entra para dentro do seu quarto, você é aquela pessoa que realmente precisa ser tocada pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que essas mazelas sejam quebradas, para que essas mazelas sejam tiradas
e para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Em nome de Jesus, onde você estiver, se você puder, pare o que está fazendo para nós orarmos. Se não, apenas ouça e concorde com essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa vida agora. O Senhor sabe, meu Deus, o que esse homem e essa mulher têm passado, o que essa pessoa tem vivido nos últimos dias. E o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. O Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. E nessa hora, meu Deus, aquilo que aflige essa vida, eu estou repreendendo agora. Eu estou rejeitando agora. E como aconteceu com Naamã, há de acontecer com esse homem e essa mulher. Um milagre há de acontecer. A vida dessa pessoa há de ser tocada. Toca no mais íntimo dessa vida agora. Em nome de Jesus Cristo, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Senhor, eu rejeito essa praga de coronavírus, não entrará na casa desse homem e dessa mulher. A escassez não chegará a essa casa, haverá alimento nessa mesa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Maná Diário. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.